aceitar Jesus Cristo mesmo. Porque, irmãos, haverá um remanescente de Israel que vai aceitar a Jesus. E isso vai se dar por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, olha para onde Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando, ajuntando todo o seu povo na história, seja judeu, seja gentil. E o mais legal, irmãos, é como Deus faz a separação da humanidade. Porque seja judeu, seja gentil, se estiver em Cristo e foi salvo pela graça, tornar-se-á igreja do Senhor Jesus. Se não está em Cristo, seja judeu, seja gentil, todos se levantarão no juízo final. Olha que coisa interessante. De modo que Deus, Ele nivela através da graça todos aqueles que respondem satisfatoriamente à salvação. E aí diz que vai ser riqueza ainda mais para nós quando Israel ele estiver na sua plenitude. Aí no 13: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios e exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo. O que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Olha que interessante, irmãos. O Paulo fala assim, na realidade eu sou apóstolo para os gentios. Paulo é apóstolo da igreja gentílica. Pedro é apóstolo da igreja judaica. E Paulo diz assim: eu estou pregando para os gentios porque eu já entendi que existe eleição também entre nós. Só que o povo que deveria responder, tem alguns que não responderam. E aí Paulo diz assim: então, como alguns só dão valor a alguma coisa depois que perdem, eu quero mostrar para eles que eles estão perdendo. Eles estão perdendo por quê? Porque a grande maioria dos gentios está entrando pelo próprio endurecimento deles. Então eu quero que eles vejam e caiam em si. Essa é a fala de Paulo. Aí depois ele continua assim, 16: se é santa a parte da massa que é oferecido como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também serão. O que Paulo está mostrando aqui para nós, irmãos? Que Israel continua sendo nação pactuada de Deus. Se a parte da massa é santa, a massa também o é. Ou seja, se tem eleitos dentro de Israel, então Israel continua sendo povo eleito de Deus. Não importa se alguns se extraviaram ou não. Mas, se a raiz é santa, os ramos também o são. A raiz está na origem do povo judeu, que são os patriarcas. E se eles são santos, os descendentes dele também o são. Mas veja que, embora Paulo diga isso, Paulo está sempre fazendo uma separação entre aqueles que aceitaram Jesus e os que não aceitaram. Vamos prosseguir. 17: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Hoje existe uma teoria que talvez vocês já ouviram. Chama-se teoria da substituição. Quem já ouviu falar nisso aí? Quem já ouviu falar? Teoria da substituição. Alguns irmãos, eu explico o que é. A teoria da substituição diz que a igreja substituiu Israel, de modo que todas as promessas do Antigo Testamento não são mais para Israel, são para a igreja. A seita a qual eu pertencia pegou todo o Antigo Testamento e todas as promessas de Israel, dizem agora que pertence a 8 homens lá em Brooklyn.
Ou seja, essa é a teoria da substituição. A Igreja Católica faz a mesma coisa. E alguns ramos da Igreja Evangélica o fazem também. Então eu quero dizer a vocês que este ensino é um falso ensino e não é bíblico. Israel é Israel, gentil é gentil. Veja como Paulo, ele fala mais forte, não para os judeus, mas para os gentios. Olha, alguns ramos foram cortados. Ou seja, teve judeu que não foi salvo. Teve judeu que não foi salvo. Ele não era eleito. Alguns ramos foram cortados. E você, sendo oliveira brava, sabe quem é a oliveira brava aqui, irmão? Quem entendeu? Quem pegou aí a história? Levanta a mão, vamos ver. Quem é a oliveira brava? Quem é? Levanta a mão aí, quem entendeu. Então fala assim: eu sou a oliveira brava. É você, meu irmão. O Paulo aqui agora está dando uma advertência para mim e para você. E para esses que pregam a teoria da substituição. Ele fala assim, ó: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Isso aqui é Abraão, meu irmão. Através de ti serão abençoados todas as nações. A raiz começa ali com o nosso pai Abraão, que é o pai da fé. E o que é que acontece? Hoje você participa das bênçãos do reino de Deus porque você foi enxertado. Alguém sabe o que é ser enxertado? Só a irmã Águida? Irmão, eu preciso dar uma aula de cultura para vocês aqui de vez em quando. Enxerto, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar na mesma fala de uma planta. Você já viu que existe, por exemplo, uva que tem um gosto de laranja? Quem já viu isso aí? São frutas exóticas, são frutas especiais. Como que eles conseguem fazer essas frutas? Através do enxerto. Pega-se, por exemplo, no galho da determinada árvore, faz-se um corte e enxerta a outra lá dentro, de modo que as frutas, elas nascem com um sabor misturado. Isso é um enxerto. A pessoa perdeu parte da perna no acidente, então tem que tirar das costas para pôr aqui. É um enxerto, é um preenchimento. Todo mundo entendeu o que é enxerto? Sim ou não? Irmão, minhas pregações são muito difíceis de entender. Às vezes eu me sinto igual ao nosso amado irmão Paulo, falo algumas coisas difíceis de entender. Mas se tiver, você pode falar que a gente facilita. Isso é enxerto. Então o que o Paulo está dizendo aqui? Olha, alguns foram cortados, e você, sendo oliveira brava, você foi enxertado, e agora você participa da raiz. Irmão, sabe como é que você foi enxertado nessa história? Sabe como é que você foi enxertado? Foi com as dores excruciantes de Cristo Jesus no Calvário. Ali você passou a herdar as promessas do pai da fé, que é Abraão. Ali você está entrando para dentro da festa de casamento com roupa de casamento. Ali você está enxertado agora. Agora sim, você pode se dizer verdadeiramente, entender em Romanos, porque você também é filho de Abraão, mesmo sem ser circuncidado, porque em Cristo Jesus é que nós somos enxertados. Só que ele diz o seguinte, veja comigo o versículo 18: não se glorie contra os ramos. Então, irmãos, uma coisa eu digo para vocês: ah, porque Israel está atacando os palestinos lá. Bom, primeiro que isso daí é uma mentira. Israel não ataca ninguém. Israel se defende sempre. Só você pesquisar. Você pega pela mídia podre, Israel está sempre, atacando. Mentira. Na verdade, e é necessário que a mídia podre continue falando isso, porque para que o Armagedon comece, todas as nações da terra vão ter que se voltar contra Israel. Se a raiva contra Israel não for alimentada, não vai ter Armagedon.
Então é por isso que você vê tanta rejeição a Israel. Só que ele diz que nós que somos cristãos, nós que fomos enxertados, não se glorie contra os ramos. Porque se você fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Ou seja, nós só estamos aqui, só temos a esperança, porque a raiz, nosso pai Abraão, trouxe o descendente prometido que hoje nos sustenta na fé. É por isso. Do contrário, não estaríamos. Então, irmãos, Israel, deixa Israel para lá. Não. Deus tem projeto com Israel. A Bíblia é tão clara nisso, irmãos, que é assim, Israel, no Antigo Testamento, é chamado de a noiva de Jeová. É desse jeito. A igreja no Novo Testamento é chamada de a noiva do Cordeiro. Olha as analogias que a própria Bíblia faz. O pai tem uma noiva, que é Israel. Então não mexa com Israel, deixa Israel quieto lá. Eles ainda estão endurecidos, e você vai entender até quando. E a igreja do Senhor Jesus é a noiva do Cordeiro. Perceba como a Bíblia ela traz Velho Testamento e Novo Testamento com analogias semelhantes para que nós possamos entender. Vamos lá. 19. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Irmãos, nós temos que ter temor. Eu sempre digo, a salvação pela graça, que é a salvação que eu prego, às vezes, se você não entender, você fica até sendo um crente irresponsável. Você acha que você não tem compromisso, você acha que você não precisa caminhar de acordo com a lei do Cristo, você fica displicente. Não, ele diz assim: olhe, eles foram cortados pela incredulidade, e você permanece pela fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que vamos obter, mas ainda não vemos. Hoje, grande maioria dos crentes só andam pela vista. Os crentes querem andar pela vista. Eles não conseguem andar por fé em Cristo. Irmão, você tem que entender uma coisa, Hoje, nós nos reunimos como igreja de Jesus. Amém? Somos uma célula da igreja de Jesus, como acontece em várias partes do mundo. E devemos fazer isso, porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 24 e 25: não deixem de vos ajuntar, como alguns já têm esse mau costume. Então a igreja de Jesus se ajunta. Eu sempre tenho pregado isso. Só que tem uma coisa: vai chegar um momento, na grande tribulação, que nós não estaremos reunidos como igreja. Não vai dar. Talvez a igreja vai ser lá na casa do irmão Elias. Ele, a família e mais um ou dois que estão perto, escondidos, para poder pregar a palavra de Deus. Talvez a igreja vai ser lá na casa do irmão Roberto. A igreja vai ser a sua casa. Vai chegar esse momento. Só que tem uma coisa: você continuará andando pela fé? Aqui é que está o projeto. Você continuará andando pela fé? Porque hoje os crentes só andam pela vista. É só pela vista. Não consegue andar pela fé. Não consegue andar vendo aquele que é invisível. Olhar para Jesus mesmo e dizer assim: eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Levanta a mão aí para mim quem tem caminhado para essa palavra que eu estou dando aqui. Levanta a mão. Eu estou com Jesus, eu consigo servir Jesus. Levanta a mão aí. Precisamos entrar para esse projeto, irmãos. Porque no dia que acontecer, é você e Deus. E vai acontecer. Não vos iludam. Não vos iludam. Vai acontecer. Andar pela fé. Eu pesquiso muito site internacional. Porque nacional não adianta nada. Ninguém fala nada para nós aqui. Mas lá fora você fica sabendo como o mundo está andando.
como que a tecnologia está avançando, para onde que esse mundo está chegando, irmãos. E cada vez que eu vou pesquisando, eu vou me dando conta de que nós estamos caminhando para a volta do Senhor Jesus. E nós vamos ter que andar pela fé. Não vai ser pela campanha da igreja, não vai ser pelo símbolo da igreja, não vai ser pelo ministério, não vai ser pelo pastor. Eu vou acertar o pastor e vou dispersar as ovelhas. Foi o que estava na profecia para Jesus, e é o que vai acontecer também. Você vai ter que ter fé para se sustentar. O meu justo viverá pela fé, de fé em fé. E é aqui que você tem que começar a caminhar, e tem que começar a desenvolver isso agora, irmão. Sabe por quê? Olha o nosso tema: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer, se você foi um escolhido mesmo, você vai viver pela fé. Você vai aprender a viver pela fé. Você vai praticar isso. Você entendeu? Então, não se orgulhe, mas permaneça pela fé. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará você. Irmão, sabe o peso dessa palavra aqui de Paulo? Sabe o peso dessa palavra aqui? É o seguinte, olha. É assim. Você pegou uma carona no trem sem pagar passagem. Você pegou uma carona no trem sem pagar passagem. Então Paulo fala assim: então não fica querendo ir na janelinha não. Fica quietinho, vai no seu lugar mesmo. Você já está dentro do trem. Você já está salvo em Cristo Jesus. Fique quietinho, fique quietinho. Porque se Deus não poupou aqueles com quem Ele tinha um pacto, tampouco poupará a mim ou você. É por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E ele prossegue. 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Olha aqui para mim. Deus é bom? Sim ou não? Sim. Deus é severo? Sim. Você está vendo que sim, de crente que não entendeu nada do que eu prego? Vamos tentar de novo? Deus é bom? Sim. Deus é severo? Sim. É também, irmão. Deus é soberano, irmão. Coloca uma coisa na cabeça de vocês: Deus faz do jeito que Ele quer. Deus não é um carrasco, Deus não é mau, mas Deus é soberano. Você está dentro da sua casa. Quem é que manda na sua casa, pastor Roberto? Agora eu vou questionar que o pastor Roberto plantou uma árvore na entrada do portão do carro dele. Ele pode plantar se ele quiser? O Carlinhos que não vai mais entrar de carro, né? Porque plantou bem na entrada do portão. Então, irmãos, Deus é soberano. Deus é o dono do mundo. Deus continua governando o mundo. Então ele diz assim, olha: considera a bondade, mas também considera a severidade de Deus. Presta atenção agora. Severidade para com aqueles que caíram. Severidade para com os que caíram. Mas bondade para com você. Deus foi severo com Israel, mas foi bom com os gentios, para você ser salvo. Você já imaginou se fosse o contrário, irmãos? Isso aqui dá para a gente fazer uma ilustração. E aí você, quando eu fizer essa ilustração, você vai dizer: você tem 2 filhos. Bom, diz que pai não gosta mais de um filho do que do outro. Eu não acredito nisso. Talvez é porque vão dizer: porque você não é pai. Mas eu não acredito. Se eu tivesse outro passarinho, para mim o Frederico sempre seria o preferido. Não teria jeito. Mas você tem esse negócio. Todo mundo sabe que tem. Agora imagina, você diz assim: não, eu não tenho preferência por nenhum filho. Mas aí tem aquele que tudo que precisa você ajuda. E tem aquele que fica de lado, ele pede ajuda, mas você não facilita muito a ajuda para ele. Existe isso aí ou não existe? Existe, irmão, todo mundo sabe que tem.
Eu mesmo lá em casa, minha mãe facilitava tudo para mim. Eu era mimado, rapaz. Eu era mimado, varão. Sem brincadeira. Você entendeu? Meus irmãos viviam com ciúme de mim por causa disso aí. Mas, irmãos, o que Deus está falando é o seguinte, ó. Eu beneficiei você, que também é meu filho, só que eu prejudiquei o Israel. Por causa de você que eu prejudiquei o Israel. Eu fui severo com eles, mas eu fui bom com você. É por isso que você tem que ter temor. E ele continua assim, ó. Mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma você também será cortado. Olha a advertência de Deus. Eu estou salvo. Quem está salvo aí dê um amém. Amém. Então permaneça na bondade de Deus. É onde você mostra os frutos. Porque se você se convencer, eu estou salvo. O ancião falou que todo mundo foi salvo pela graça, está tudo certo, né? Só que seu coração não muda. Você é o mesmo fofoqueiro de sempre. Seu coração não muda. Você é o mesmo cara ruim de sempre. Você sabe. Então que salvação foi essa? Salvo produz obra de salvo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então permanecer na bondade de Deus, meu irmão, significa você ir se aperfeiçoando em Cristo. É devagar. Sem pressa de errar e sem pressa de acertar. É caminhando. É devagarzinho. Então, desde que você permaneça na bondade dele. De outro modo você vai ser cortado também. Porque os que foram cortados, vocês se lembram que os que foram cortados são os que não foram eleitos? Lembram disso? Aqueles que vão ser cortados da igreja é porque não foram eleitos. É porque não permaneceram na bondade de Deus. Não permaneceram no amor de Deus. 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais da sua própria oliveira? O que Deus está mostrando aqui? Deus enxertou a mim e a você nas bênçãos abraâmicas, nas bênçãos do pai da fé. Ele está dizendo, se você, que não tinha nada a ver, ganhou essa bênção, imagina como é que vai ser agora para eu colocar de novo o Israel natural dentro dessas bênçãos. Para mim vai ser muito mais fácil trazê-los. E aí vamos lá. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Isso aqui, irmãos, acontece até a volta de Cristo. Israel vai ficar endurecido até a volta do Senhor Jesus, que é quando, nesse momento, todos os gentios eleitos estarão dentro da igreja, até Jesus voltar. E assim, 25, 26, e assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com ele, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus tem compromisso com a nação de Israel. Não existe a teoria de substituição. Bom, eles se tornaram inimigos por causa de você. Eles foram endurecidos por causa de você. Só que tem uma coisa, eu tenho compromisso com Abraão, tenho compromisso com Isaac e tenho compromisso com Jacó. E eu vou salvar Israel. Essa é a ideia de Deus. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus não vai voltar atrás do que Ele prometeu para Abraão. E Deus não vai voltar atrás do que Ele fez na sua vida.
porque você foi selado com o dom do Espírito. E uma vez que você foi selado com o dom do Espírito, você está salvo. E permaneça na bondade de Deus. Essa é a ideia do texto. Assim vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Perceba, irmãos, que Paulo vai trabalhando judeus e gentios, sempre mostrando para nós a graça de Deus, principalmente na nossa vida. Assim vocês que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam a misericórdia, graças à obediência deles. Assim também agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que recebam agora misericórdia, graça à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Veja só, irmãos. Isso aqui Paulo repete em Romanos 3. Deus encerrou todos os seres humanos debaixo do pecado. Todos foram colocados debaixo da desobediência, para que Ele possa mostrar misericórdia para com todos. Você nunca vai poder comparecer perante Jesus e dizer assim: Jesus, eu estava na igreja todo domingo, eu operava o som, eu mexia naquele negócio, então, Jesus, e a irmã lá não fazia nada e o Senhor salvou ela também. Não. Todos fomos encerrados debaixo da desobediência e debaixo do pecado, para que todos sejamos dignos de misericórdia. Quem entendeu o que eu estou falando? Todos. E aí você vê que o Paulo repetiu 2 vezes no Romanos 11, que isso é um mistério da parte de Deus. Ele fala que é um mistério. E aí no versículo 32 até o 36, ele diz assim, olha, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo agora ele finaliza aqui, dizendo o seguinte: depois de tudo que eu expliquei para vocês, essa aqui é a fala de Paulo agora. O Paulo fala assim: tudo que eu expliquei para vocês é verdade, só que ninguém entende isso aí que o Senhor fez com Israel e com vocês. Você entendeu? É uma coisa, irmãos, que está dentro da mente de Deus, porque Deus teve que endurecer, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Não tem como o ser humano prescrutar a mente de Deus, não tem. Então ele diz que isto é a profundidade da riqueza e do conhecimento e da sabedoria de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano, irmãos. Deus faz conforme lhe aprouve. E o que nós podemos dizer é que nós somos gratos a Deus, porque dentro da sua soberania Ele nos salvou. E é por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É Deus quem entende. E o Espírito seu e meu dá testemunho com o Espírito de Deus de que nós somos salvos. Você sente a certeza, você sente a proteção de Deus na sua vida, você sente a garantia, você sente perdão de pecados, você sente que Deus está com você em Cristo Jesus. Essa palavra que nós utilizamos aqui, e eu quero caminhar para o final dessa pregação, quando nós falamos em ser chamado, não é? Nós podemos entender que é um convite, irmãos. Todos são convidados. Não foi assim que Jesus Cristo falou lá na festa de casamento? Convida todos. Ele saiu convidando, mas eles não quiseram. Muitas pessoas hoje recebem o mesmo convite. Mateus 28:19.
Ide por todo o mundo, fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Ou seja, vão e façam discípulos. Esses discípulos chegarão para a